Maravilha. Pontual, cara. Deu certo aqui. Aí. Deu certo? Deu certo. Deu Então certo. tá bom. Tá ótimo. Boa noite a todos, né? Nós estamos aqui hoje, dia 28/9 de 2022, né? Mais um curso mais uma aula, palestra, né? De monitoria nos cursos de licenciatura em educação. Hoje nós temos a honra de receber aqui conosco o professor Ícaro Uriel, né? Professor Ícaro Uriel Brito França. Vou fazer a apresentação protocolar aqui primeiro e posteriormente nós passamos a fala dele. Então, o Ícaro, ele é bacharel em Direito, né? Licenciado em História, licenciado em Pedagogia e licenciado em Letras, Português e Inglês. Ele é especialista em docência em Educação no ensino médio, técnico superior. Ele é especialista em Ciências da Religião e também é especialista em Direito Administrativo, né? Mestre em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e atualmente ele é doutorando como aluno especial, né, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E o Ícaro, ele participa também de alguns grupos de pesquisa muito importantes, né, dentro da UFTM. Né, ele é servidor público do Estado de Minas Gerais, ele é um agente socioeducativo, né? E ele é integrante do grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos de Pesquisa Israelita do Triângulo. Ele é integrante também do grupo de estudos do Núcleo de Estudos e Pesquisa de Corporeidade e Pedagogia do Movimento da UFTM. E é integrante também do grupo de pesquisa Study Brazilian. E ele possui experiência como docente em cursos preparatórios. Então, ele tem uma larga formação, com interface ali nas ciências humanas, né? E com a interface em educação, né? No campo tanto da educação, né? Licenciatura em Pedagogia, História, licenciatura em Letras, como também no campo do Direito, né? Com a sua formação em bacharel. Parece que tem alguém com o microfone ligado. Ah, maravilha. Obrigado, pessoal. Então, Ícaro, a partir da apresentação, eu te entrego para você a palestra, né? Boa palestra para você. O Ícaro vai discutir o tema Diálogos sobre Socioeducação, a visão pedagógica para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Né? E nós temos a honra de recebê-lo aqui, né? Com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, tanto acadêmica, né? Como experiência na praxis, ali na vivência, como agente socioeducacional. Ele veio trazer essa temática, né? Essa temática, como diz ele aqui, quando nós estávamos fazendo os testes aqui, uma temática pouco divulgada, né? Pouco falada, mas nós que estamos dentro da área da educação, nós vivenciamos isso a todo momento, principalmente no ensino fundamental 2, no ensino médio, nós recebemos muitos alunos que saem das medidas socioeducativas, né? E são inseridas pelo Ministério Público dentro da educação. E nós, como professores, formadores que nós somos, nós temos que estar preparados para enfrentar essas práticas na sala de aula e nesse enfrentamento nós possamos trazer algum tipo de aprendizagem para eles e acolhê-los também. Então, seja muito bem-vindo, Ícaro, e passo a palavra para você, agradecendo aos participantes. Oi, muito obrigado, Alcides, pela apresentação, pelo convite. Agradeço a universidade também. E boa noite a todos os que se encontram presentes aqui na nossa sala de aula virtual. Como o Alcides falou, eu tenho um pouco de experiência relacionada à socioeducação, porque eu trabalhei por um período dentro de uma unidade socioeducativa. Aqui em Minas, nós chamamos essas unidades de centros socioeducativos. Outros estados vão ter outras terminações para essas unidades. Por exemplo, são Casa Lar em São Paulo. Aqui em Minas também a gente tem as casas de semi-liberdade e os centros socioeducativos que vão lidar com as medidas de internação. A socioeducação, ela ainda, igual eu estava falando anteriormente, ela é um tema muito pouco discutido hoje.
porque e ela ainda é um tema muito abrangente, porque ela é um universo, a socioeducação, quando nós vamos lidar com adolescentes e cumprimento de medida socioeducativa, lembrando que medida socioeducativa pode ser cumprida só por adolescentes. Em casos excepcionais, jovens entre 18 e 21 anos. Mas a criança, ela não sofre medida socioeducativa. Ela recebe medida protetiva. Uma coisa só, incluindo o assunto aqui, né? A gente tem que ver a diferença entre criança e adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é de 0 a 12 anos incompletos e adolescente é de 12 a 18 anos incompletos. Fica nessa faixa etária. Então eu começo porque num curso de formação de professores, profissionais da área da educação, nós temos que entender que dentro da área da educação existem múltiplos saberes e múltiplas didáticas. O que você vai dar numa aula tradicional dentro de uma escola de ensino básico, como dizer, comum, a gente não consegue, às vezes, acessar a ideia de um universo socioeducativo com adolescentes em cumprimento de medida de internação, semi-liberdade ou até mesmo adolescentes que foram desinternados de unidades. Porque esses adolescentes a gente vai ver mais para frente que eles têm algumas especialidades que foram advindas da ligação deles dentro da criminalidade. Então, para a gente acessar esse adolescente, às vezes a gente vai ter alguns desafios diferenciados. Até a gente conseguir manter o vínculo escolar, reformular esse vínculo escolar e trabalhar na ressocialização deles. Eu vou abrir a minha tela aqui. Tá dando certo? Todo mundo está vendo? Então, né, Sim, maravilha, nítido. Sim. O título da aula é Socioeducação e a importância dos projetos extra-classe. Porque a gente tem dentro das unidades socioeducativas e dentro da medida socioeducativa o eixo da escola. E a escola, ela tem essa parte que é importante, que é a escola, sala de aula, e a gente tem os projetos extra-classe que vão além, buscando essa ressocialização do adolescente. Eu abro essa aula com uma frase muito significativa dentro do universo socioeducativo. Quando nós entramos dentro de um centro socioeducativo, dentro de casas de cumprimento de medida socioeducativa, a gente se depara com uma realidade que não é a nossa dentro da educação, porque nós vamos ter a presença da segurança nesses locais, que nem sempre a gente está acostumado. Então, às vezes pode ser um pouco mais chocante para a realidade do professor, mas é uma realidade também. A gente tem que entrar despido de preconceitos, porque por mais gravoso que tenha sido o ato do adolescente, lembrando que tem algumas terminologias que a gente tem que entender. Adolescente não comete crime, ele comete ato infracional. Adolescente não cumpre pena, cumpre medida socioeducativa. Tudo isso, todas essas terminologias que as legislações vêm colocando, é para que a gente não reproduza um modelo prisional dentro do socioeducativo. Então, assim, eu começo com a frase do Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, que ele coloca assim: preciso despir-me do que aprendi, desencaixotar minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. Uma aprendizagem de desaprendizagem. Por quê? Porque é diferente, é um universo diferente, que a gente vai ter que romper os nossos próprios preconceitos para adentrar dentro dele. Porque senão a gente não vai conseguir desenvolver um bom trabalho dentro do universo socioeducativo. Aí vamos lá, né? As primeiras perguntas. O que é socioeducação? Né? A socioeducação é a relação entre formas jurídicas e práticas institucionais.
práticas institucionais por causa que estão dentro de instituições de cumprimento de medida socioeducativa. Então, isso vai ter ao longo de todo o Brasil, seja por força de condições políticas, seja por força da sociedade, de condições econômicas, e elas vão evoluindo ao longo do tempo, né? Até o termo socioeducação ele ganha mais evidência com o período do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi um marco dentro da socioeducação. Por que ele foi um marco dentro da socioeducação? Porque até antigamente, se a gente for pegar assim, o Código Penal Republicano de 1890, o Código de Menor teve o de 27, depois foi atualizado em 1970. Até aí, a gente tem o menor era visto que tinha-se a doutrina da situação irregular do menor. O que? A lei atenderia só aquele menor que tivesse problema com a lei, que tivesse problema relacionado, que fosse órfão, que estivesse em conflito com a lei, que fosse abandonado, que estivesse em situação de risco. Ela não contemplava todos os menores. Entenda-se que esse termo menor já está ultrapassado também, já se encontra ultrapassado dentro da socioeducação. É porque antigamente falava-se menor de 18 anos, né? Hoje em dia não é tão mais utilizado. Com a nossa Constituição Cidadã, em 1988, modificou-se esse olhar em relação ao menor. E passou-se a entender o adolescente e a criança como objeto de proteção, seja ele qual for. Desde a criança e o adolescente que está inserido em núcleos familiares estáveis, até os adolescentes e as crianças que estão em situação de risco, abandono, necessitam de proteção. Aí criou-se em 1990, baseado nessa Constituição Cidadã, que veio no período de redemocratização, o Estatuto da Criança e do Adolescente para confirmar isso. Em 2012, a gente tem o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, que vem o quê? Ele vem regulamentar as medidas socioeducativas. Então, se um adolescente entra em cumprimento de medida socioeducativa, o que vai acontecer com ele? Como que vai ser conduzido? Quais que são as medidas? Como que vai ser promovido? Então, cria-se o SINASE em 2012. Aí, igual eu falei para vocês, né, a primeira doutrina da situação irregular, que via apenas os menores com problemas, né, essa doutrina ficou vigente no nosso país até 1988. Ela só foi finalizada em 1990. Se vocês verem essa doutrina da situação irregular do menor, ela está muito ligada, uma coisa que ficou muito presente dessa doutrina foi aquele período de FEBEM, as casas, as fundações que colocavam os adolescentes, as crianças, tudo no mesmo bolo. Que era assim, adolescente em conflito com a lei, misturado com que estava em orfandade, que estava em situação de risco. Então, aqueles problemas que foi tendo foram levando os doutrinadores e os pensadores da área da educação a entender a necessidade de regulamentar essa proteção integral, que vem lá de tratados internacionais sobre a criança e o adolescente, que é feito e o Brasil passa a ser signatário desses tratados. Então, o ECA, quando ele aparece com 2 artigos, igual eu falei para vocês, medidas protetivas, que é o artigo 101, que são só para crianças. Quem precisar do ECA, quem quiser buscar essas legislações que eu falo, é só vocês acessarem o site do Planalto e vocês vão achar todas essas legislações. E as medidas socioeducativas, que é o 112. Medidas protetivas, apenas crianças. Medidas socioeducativas, medidas socioeducativas, apenas adolescentes. Medidas protetivas, podem ser crianças e adolescentes.
Porém, crianças menores de 12 anos não recebem medida socioeducativa. E quais são essas medidas socioeducativas? A gente tem as medidas de meio aberto, que seria a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço, a liberdade assistida, e temos as de meio fechado, que tem a de semi-liberdade, que o adolescente sai para fazer as atividades e volta depois para essas casas de semi-liberdade, e as de internação, que é em período fechado. As medidas socioeducativas, a gente vai pegar que ela tem um caráter duplo, porque ela sempre tem que se pautar pelo caráter pedagógico e punitivo. Diferente um pouco da pena, que ela tem aquele caráter punitivo, nas teorias da pena, a medida socioeducativa ela tem duplo caráter, ela tem caráter pedagógico e punitivo. E a medida de internação, principalmente, ela tem duas observações que devem ser feitas, porque ela tem que obedecer os princípios da excepcionalidade, somente em último caso deve-se dar a medida socioeducativa de internação, e ela tem o princípio da brevidade. Uma medida de internação, ela não pode atualmente ultrapassar os 3 anos de cumprimento. E ela tem que ser revista em períodos que sejam delimitados pelo judiciário, que geralmente no máximo até 6 meses. Ela tem que ser revista, que as unidades vão mandar os relatórios de reavaliação de medida para o judiciário para ver se esse adolescente está apto ou não. Se ele não estiver apto, ele continua. Porém, fica só até 3 anos, não pode passar de 3 anos. Dentro das medidas de internação, que são as mais gravosas, existem 3 tipos. É a internação provisória, que o ECA é bem claro. O adolescente ele pode ficar sem sentença dentro de um centro socioeducativo 45 dias. Nesses 45 dias, ele recebe os primeiros atendimentos pedagógicos. Para a gente analisar, como educador, a gente tem que analisar como que esse adolescente está, se ele tem os vínculos rompidos com a escola, quais que são os saberes que ele traz, para a gente começar a traçar um plano de intervenção pedagógica com eles. A internação sanção, que é como se fosse uma internação de um prazo mais curto, que o juiz coloca, que, por exemplo, ele pode dar desde 1 dia até 90 dias para ele, de internação sanção, e a medida de internação, que é considerada a internação típica, que é aquela que ele recebe depois de ter tido uma sentença do judiciário que delimita uma medida de internação para ele. E a partir daí vai se fazer todo um trabalho dentro da unidade socioeducativa. Assim como tem o eixo pedagógico, tem uma equipe multiprofissional dentro das unidades que vão estar desenvolvendo todos os projetos com os adolescentes. Desde assistente social, que vai tentar retornar o vínculo familiar, que muitas vezes pode estar rompido, atendimento psicológico, terapeuta ocupacional, atendimento da saúde, tudo ele vai ser provido lá dentro de uma unidade socioeducativa. E a gente tem que entender que, por mais que ele esteja em regime fechado, a educação é um direito legalmente constituído. E dentro das políticas de socioeducação do nosso país, para atendimento desses adolescentes, ela é um eixo da medida. Então, ela deve ser cumprida. Inclusive, muitas vezes a gente tem que mandar relatórios, e dentro do próprio relatório que se encaminha para o judiciário, tem que abordar o eixo da educação. Cada adolescente que entra num centro socioeducativo, ele vai ter o seu plano individual de atendimento, que é o PIA. Aqui, por exemplo, em Minas, a gente tem esse PIA, que é construído por uma equipe multiprofissional de adolescentes. De profissionais, que é o que eu falei para vocês. Isso daqui, esse plano de atendimento, plano individual de atendimento, ele vai nortear o trabalho que deve ser feito com esse adolescente. Todos os eixos e como se pretende
atingir esses objetivos com o adolescente, buscando a ressocialização do mesmo. Esse plano vai ser analisado ao longo da medida dele. E vamos voltar para a parte que nos compete, que é a parte pedagógica. A gente vai analisar o período de escolaridade dele. Muitos chegam sem documentos escolares, tem que correr atrás desses documentos para fazer a matrícula do adolescente. A gente tem que analisar as informações sobre a vida desse adolescente, se o vínculo da escola foi rompido, se ele continua tendo vínculo escolar, porque às vezes muitos estão em evasão escolar. A gente tem que analisar pontos como a escrita, a leitura, conhecimentos lógico-matemáticos, entre outros, nesse primeiro momento. Porque isso tudo tem que constar nos atendimentos, durante os atendimentos, até para a gente ver como que é o desenvolvimento desse adolescente ao longo da medida. E quando a gente tem todos os documentos corretos, a gente faz a matrícula, né, para ele começar a ter regulamentado o histórico escolar dele. Desafios: evasão escolar, rompimento de vínculos escolares, e muitos têm uma precariedade da alfabetização. Você vai pegar adolescentes lá que são semi-analfabetos, ou às vezes se depara com adolescentes analfabetos, que tem o vínculo escolar rompido. Então, são realidades que vão ter que perpassar pelo trabalho do profissional. A equipe de educação é constituída por profissionais de unidade socioeducativa, né, em colaboração com profissionais das redes escolares, dependendo das medidas socioeducativas. Sempre, até mesmo dentro de internação, é necessário que haja uma escola dentro da unidade funcionando com salas de aula. E professores da rede pública vão estar atendendo essas escolas. Então, vão ser professores. Os professores, muitas vezes, são os mesmos professores que estão numa sala de aula convencional que vão estar entrando dentro das unidades socioeducativas. Daí a importância do professor ter esse conhecimento sobre socioeducação. Porque muitos, quando se deparam em um ambiente, um universo de cumprimento de medida socioeducativa, é um baque tão grande que eles não sabem o que fazer. E o que seriam esses projetos extra-classe dentro do socioeducativo? A gente tem a escola tradicional, que é aquele período de aula que os adolescentes têm, e para se desenvolver mais os eixos da medida, desenvolve projetos extra-classe. É igual numa escola, vamos colocar normal, né? Por falar. Não desenvolve, o professor não pode desenvolver projetos além do horário, principalmente os professores que trabalham em período integral, que tem que complementar a carga horária dos alunos, desenvolve projetos. O socioeducativo é próximo a essa realidade. Todos os profissionais que estão dentro do socioeducativo podem desenvolver esses projetos. E em vários eixos, e dentro de um eixo, né, a educação. Por quê? Porque eles ajudam no binômio do ensino-aprendizagem. Mas a gente tem que, principalmente dentro desses projetos, auxiliar na reconstrução desses laços com a escola que foram rompidos com esse adolescente. Desses laços com conteúdos que muitas vezes para eles é inacessível. Por quê? Porque se a gente não trouxer esses laços, quando ele for desinternado, quando finalizar a medida, ele vai continuar em evasão escolar. E isso, infelizmente, tem sido uma realidade. A gente tenta romper essa realidade, modificar essa realidade. Em bases pedagógicas, né, a gente pode colocar os projetos socioeducativos como atividades educativas, culturais, de lazer, recreação, várias outras. Esse projeto, a única coisa que ele tem que contar, por exemplo, quando é em ambiente de internação, tem que contar com o aval da segurança para ver se está tudo ok, se os adolescentes podem participar, mas fora isso, é um projeto, né, se for pré-aprovado pela diretoria, tem como sim seguir com esse projeto. Um ponto importante que vocês têm que colocar, que eu sempre
eu coloquei aqui até em vermelho para eu lembrar. Nem sempre os métodos e pedagogias utilizados no ensino regular vão funcionar em ambientes socioeducativos, e nem em ambientes escolares e menos junto aos projetos. Por quê? Porque às vezes aquela pedagogia tradicional de seguir o livro didático, eu vou mostrar um exemplo de projeto que eu fiz, porque aquela metodologia tradicional ela não funciona muitas vezes com esses adolescentes. E a gente está pegando adolescentes com um vínculo escolar, com evasão escolar, com um vínculo escolar rompido, e às vezes um método que a gente usa normalmente e funciona na escola regular, com eles não vai funcionar. Porque o ambiente deles é completamente diferente. Aí outra frase que eu trago, né? O ensino se modifica em decorrência de sua necessidade, de sua necessária ligação com o desenvolvimento da sociedade e com as condições reais em que ocorre o trabalho docente. A gente tem que saber qual é o que é a condição, o que a gente tem à frente para enfrentar dentro de uma unidade socioeducativa. Quando a gente entender a realidade desses espaços e quando a gente começar a trabalhar, seja com um adolescente que está em cumprimento mesmo com medidas protetivas, com medidas socioeducativas em meio aberto, a gente tem que entender quem é esse aluno, quem é o nosso aluno que a gente vai trabalhar, porque senão a gente não consegue acessar esse adolescente. Aqui, ó, eu vou dar um exemplo de projetos extraclasses que eu utilizei. Esses projetos, antigamente, ele era em sala de aula, em sala normal, utilizava-se aquela pedagogia bem tradicional, de aula expositiva, atividade de leitura em livro didático, aula expositiva na lousa, leitura em livro didático, que não estava dando certo com eles para tratar sobre um conteúdo da história. Então, o que a gente coloca, né? Como a pedagogia tradicional valoriza os conteúdos clássicos, e clássicos a gente coloca conteúdos universais, como produção histórico-social, que estão presentes dentro da nossa base nacional comum curricular, mas você tem que ter a integração entre conteúdo e realidade. Não adianta a gente colocar só o conteúdo assim, vou seguir a BNCC. Tudo bem, vou colocar todos esses conteúdos. Mas você tem que ter a ligação desse conteúdo com a realidade concreta, com a realidade do seu aluno. Senão, ele vai só memorizar esse conteúdo. E se o aluno tem rompimento de vínculo escolar, nem memorizar ele vai conseguir, porque é fora do universo dele de atuação. Então, esses conteúdos, quando a gente vai dar nesses ambientes, eles têm que ser reavaliados. Qual é a realidade social que esses alunos vivem? Dentro do universo socioeducativo, a gente vai pegar adolescentes que têm problema com criminalidade, a gente vai pegar adolescentes que têm essa ruptura das experiências cotidianas. Às vezes a gente vai ter alguns problemas da realidade dele que a gente tem que fazer essa análise para ver como que a gente pode acessar esse adolescente e auxiliar ele na compreensão desse conteúdo. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela traz isso. É o papel do professor mediador. A pedagogia histórico-crítica do professor Saviani, ele fala muito. O professor é um mediador. Ele funciona como um mediador entre conhecimento e aluno. O professor não é expositor, não transfere conhecimento. Ele media o caminho entre o conhecimento e os alunos. Dentro do projeto, né? Esse projeto ele surgiu como? Esse projeto ele foi um projeto que um adolescente chegou para mim e falou: professor, eu tive uma aula sobre o Holocausto e eu não entendi o que foi aquilo. Agora pensa, o Holocausto que aconteceu em 1939 na Alemanha, para um adolescente de 2019.
está dentro de um contexto, muitos vêm de zonas periféricas da cidade, que tem toda uma problemática. Como você vai interligar esses conteúdos dele? Então, ele viu uma aula expositiva, a aula tradicional, e ele não entendeu o porquê que foi aquilo, o que foi a perseguição relacionada ao Holocausto. Então, desse questionamento deles, né, que foi mais de um, que começou a me perguntar, eu montei um projeto dentro do Centro Socioeducativo de Uberaba. Eu trabalhei de forma interdisciplinar as matérias de História, Artes e Linguagens. Em relação à parte de artes, vocês vão ver mais para frente, eu precisei de um auxílio, porque eu não tenho formação em artes, e eles desenvolveram pinturas e desenhos. Então, eu trabalhei com o apoio desses profissionais da arte para desenvolver esse projeto. Então, uma coisa interessante é assim, na pedagogia histórico-crítica, ela possui algumas fases. Eu estou falando da pedagogia histórico-crítica, mas vocês podem usar outras pedagogias também. Eu tive base essa para desenvolver esse projeto. Então, quais foram as fases do projeto? Eu vi que aquele método tradicional não funcionou com eles. Então, eu peguei a primeira fase dela foi uma prática social. O que seria essa prática social? Eu peguei uma aula sobre o Holocausto, informando os principais acontecimentos, abrangência e contexto histórico do período. Aí vocês perguntam assim, mas o senhor falou que eles não deram conta de uma aula tradicional, e o senhor começa com uma aula expondo, porque o projeto ele não ia parar só na aula, mas eu precisava saber qual que era o conhecimento deles a respeito do projeto. Porque por mais que eles falam que eles não entenderam nada, alguma coisa eles devem ter absorvido. Eu tenho que entender essa parte. A prática social vem disso. Qual que é o conhecimento que eles trouxeram do tema para mim? Não só eu passando conhecimento para eles. Eu preciso fazer essa avaliação, como se fosse uma avaliação diagnóstica. A segunda parte seria uma problematização. Então, para uma forma de problematizar, eu trouxe o filme O Menino do Pijama Listrado, e eu trabalhei também alguns livros posteriores, igual o Diário de Anne Frank, o livro mesmo, O Menino do Pijama Listrado, mas como alguns tinham dificuldade de leitura, eu coloquei para todos primeiro o filme, O Menino do Pijama Listrado. Por quê? Porque o filme fala da intolerância e do preconceito. E eles tinham que entender que isso tudo do Holocausto foi gerado por intolerância, preconceito, racismo, todas essas discriminação. Eles tinham que entender o que era isso. Então, o Menino do Pijama Listrado, quando fala de crianças, pré-adolescentes que estavam sofrendo com aquilo, eles puderam se identificar com aquilo. Eles questionaram, mas por que eles fizeram isso? Aí que começou o diálogo sobre empatia, tolerância e preconceito. A gente vê adolescentes que a grande maioria é preta, parda e periférica. E já tem envolvimento com a criminalidade. Então, muitos começaram a me relatar os preconceitos que eles sofreram ao longo da vida. E a partir disso, buscando a ressocialização deles, eu fiz uma ponte com eles sobre esse preconceito, essa empatia, essa intolerância, para levar a ressocialização a trabalhar com eles o que aquele ato infracional deles pode ter gerado para as vítimas dos atos infracionais deles. E aí a gente trabalhava a empatia e a tolerância, porque eu mostrei uma ideia real de preconceito e discriminação que ocorreu pelo filme, pelas leituras, e comecei a trabalhar com eles o que pode ter acontecido para as vítimas deles, o que eles causaram para as vítimas. E aí, a partir daí, eu consegui aproximar o conteúdo deles. Porque eles já tinham sofrido preconceito e eles fizeram atos contra as vítimas. Então, assim, a gente foi trabalhando isso. Porque não foi a ideia de vitimizá-los. A ideia é de ressocializá-los. Os projetos de socioeducação é para ressocializar o adolescente.
Então, eu comecei a trabalhar isso. O que de mal pode ter causado esse ato infracional em relação à vítima? E, posteriormente, eu fiz uma instrumentalização com eles. Eu peguei esses adolescentes, levei para uma sala e mostrei em cima de uma mesa fotos, gravuras, poemas, ilustrações sobre artistas do período do Holocausto que trabalharam com esse tema. E falei para eles: vocês são livres em fazerem suas releituras. Quem quiser fazer poema, faz poema. Quem quiser fazer pintura, faz pintura. Quem quiser fazer desenho, faz desenho. E a catarse, que é a próxima fase, que é depois da instrumentalização, que é a produção do, das ferramentas do projeto, de tudo, eles fizeram uma releitura disso. Então, esses adolescentes, eles produziram 30 telas e 3 poemas. E, na prática social final, que foi uma roda de conversa para verificar com eles o que eles sentiram sobre o tema e sobre tudo, junto a essa roda de conversa, que eu pude entender que eles conseguiram compreender o tema, que a gente fez com essa pedagogia? A gente trouxe o tema para a realidade deles. E, a partir disso, de todas essas experiências, eu desenvolvi com eles uma exposição dos trabalhos deles. Adolescentes que nunca tinham entrado em espaços culturais, que achavam que aquilo não era para eles, puderam entrar nesses espaços de cultura para expor os trabalhos deles. Eles mesmos podendo explicar os trabalhos que eles desenvolveram. Aí aqui, ó, são fotos dessas repercussões, né? E esses materiais é interessante que a gente conseguiu por doação, né? Foram cartolina, a gente trabalhou com cartolina e tinta guache, e a gente, na unidade socioeducativa, com lençóis antigos, a gente conseguiu trabalhar com eles para fazer 2 réplicas de pijamas, né? Do pijama listrado, que era o uniforme dos prisioneiros, que foi um uniforme adulto e outro infantil. Então, a exposição deles ficou pronta. Em primeiro lugar foi na Biblioteca Municipal de Uberaba, depois foram instituições escolares de ensino, congressos, eventos. E a exposição deles ganhou para ir na Congregação Israelita Paulista, que foi a maior comunidade judaica do Brasil, que faz todo ano, né, um ato em memória às vítimas do Holocausto. Que a própria comunidade judaica, a própria sociedade brasileira e as vítimas do Holocausto puderam ver esses trabalhos desses adolescentes de Uberaba. Então, eles entenderam, eles aprenderam, eles viram todos aqueles. Lá, nesse período, os projetos, as pinturas já tinham conseguido a tela, a gente conseguiu as telas todas por doação, quer dizer, a moldura, né, das cartolinas, para elas não rasgarem. A gente teve apoio do Rotary Club e de outras pessoas para fazer essas molduras, né, para esse lugar não se perder. Foi produzido os banners e a gente levou essa exposição deles para São Paulo. Eles ganharam para expor no Dia da Memória do Holocausto. As telas deles, se vocês pararem para prestar atenção, essas releituras, eles começam a produzir características das pinturas mais brasileiras. A gente vai ver muito a parte da segurança, né, que é a realidade deles, que eles veem, e a gente vai ver também as características brasileiras dos personagens, que os traços são mais brasileiros, porque essas pinturas são todas europeizadas, né, e quando eles começam a ajustar ela, a cor das pinturas começa a mudar um pouco. Isso tudo são as releituras que eles fizeram. Pijama listrado foi feito. Alguns foram colocando frases, poemas juntos. Ao menino do pijama listrado, que eles colocaram também. E os poemas, né? O poema que eu trabalhei com eles, eu peguei pedaços de estrofes de poemas que não foram terminados na época do Holocausto. Então eles achavam, igual, por exemplo, o primeiro poema
é do Dan Pagis, que é um escritor, né, que ele coloca o poema assim: escrito com lápis em um vagão fechado. Aqui neste vagão sou Eva com meu filho Abel. Se ver meu outro filho, Caim, filho do homem, diz a ele que não foi terminado o poema. Então o menino terminou, o adolescente do centro socioeducativo, que eu o perdoo por matar tantos irmãos e ter tanto sangue derramado em suas mãos. Apesar de tudo, eu o perdoo, meu filho, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois Deus estará comigo. O segundo poema é um poema dos poemas mais famosos que falam do Holocausto, que foi encontrado num dormitório de crianças judias em Auschwitz. Amanhã eu fico triste, amanhã, hoje não. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo, amanhã eu fico triste, hoje não. E o adolescente continua o poema, né? A continuação do poema, né, que foi feita por ele. Amanhã é um novo dia, hoje não. E ontem é o passado de hoje. A tristeza é só um momento, a felicidade é uma passagem. Tá cortando a tela aqui. A vida só é tristeza quando não vivemos. Ilumina a nossa vida mesmo em um temporal. Tá cortando a tela aqui. E então eles continuaram o poema. Então, pelas essas análises, a gente começa a entender como que é formado o vínculo deles com o conteúdo. E a pedagogia, eu gosto muito da pedagogia histórico-crítica por isso, porque ela constrói esses vínculos e ao longo das fases dela a gente consegue entender e mensurar como que foi formado esse vínculo e conseguimos produzir esse vínculo do conteúdo com o adolescente, com o aluno. Os trabalhos hoje em dia, né, 22 telas, os banners e as réplicas dos uniformes dos prisioneiros foram para o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, que ficam lá no bairro do Bom Retiro, e são acervos permanentes do museu. As demais obras, duas estão no Centro Socioeducativo, duas estão na Corregedoria do Sistema Socioeducativo e Prisional, uma se encontra na Sociedade Israelita de Ribeirão Preto, uma outra na Escola SEB, que eu não sei se hoje em dia ela se encontra na Escola SEB, uma outra está na Secretaria de Cultura de Ribeirão Preto, e já tem uma atualização para fazer nesses slides, porque uma foi dado ao Consulado de Israel, se encontra no Consulado de Israel, que foi dado ao Cônsul de Israel, o que está no consulado. E a exposição, né, nesse link, que com auxílio de alunos da pós-graduação da UFPM, do mestrado, eles me auxiliaram para fazer esse link que a gente vê algumas das obras desses adolescentes hoje em dia. Então, assim, eu termino com Paulo Freire, porque o que acontece? Para a gente trabalhar dentro de um sócio educativo, a gente tem que acreditar na mudança. Para a gente trabalhar com adolescentes que cumprem medida socioeducativa, seja ela de internação, seja ela meio aberta, sejam adolescentes que sejam egressos do sistema socioeducativo, que a gente pega o trabalho com eles em escolas regulares, né, que vêm de unidades socioeducativas para fazer a matrícula em escolas regulares. A gente tem que acreditar na mudança, porque se a gente entra num centro socioeducativo entendendo que aquela é a realidade e a gente não vai conseguir ressocializar ninguém, é melhor a gente nem começar o trabalho. Então, quando vocês adentrarem dentro em um centro socioeducativo, é essa frase que tem que ser a máxima dos professores. Mudar é difícil, mas é possível. Então, essas são as referências bibliográficas, e assim eu termino a minha fala, porque é possível sim a mudança com todas as dificuldades que a gente tem, a necessidade de políticas públicas, os problemas que a gente encontra dentro desse universo, mas a educação consegue transformar sim, seja pela escola regular, seja pelos projetos extraclasse.
Ô, Ícaro, muito obrigado aí pela sua exposição. Que brilhante trabalho, né? Eu te conheço aí há uns 4 anos, estudamos juntos. Já vi muitas coisas, a gente publicamos alguns artigos juntos, mas ficou brilhante, né? Esse trabalho que você fez aí, vinculando essa parte teórica com essa parte prática, né? E para nós aqui na graduação, né? As pessoas fazendo segunda graduação ou fazendo a primeira graduação, com certeza essa aula de hoje foi muito enriquecedora, né? Nós podemos aproveitar de diversas formas. Aqui na região mesmo vai ter concurso logo, logo, principalmente aqui em Ituverava, e com certeza vai cair ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje você deu um show de aula aqui, né? Mostrando esse lado da ressocialização desses jovens, né? Em cumprimento de medida socioeducativa. E eu fico pensando aqui, Ícaro, imaginando, né, cara, como a educação ela pode ser olhada, ela pode ser vista por múltiplas dimensões, né? Como muitas dessas múltiplas dimensões estão num submundo que para muitos isso é inimaginável, né? E como que essa socioeducação, essa tentativa de ressocializar esses jovens em cumprimento de medida socioeducativa é importante para a sociedade. E como isso demonstra, né? Eu até coloquei aqui a patologia social que nós estamos vivendo hoje na sociedade brasileira, né? Puxando de Durkheim, uma patologia social, cara. São problemas sociais que estão se agravando a cada dia, a cada momento, né? Por N fatores. E é necessário, sim, a gente tem que afirmar que é necessário, sim, políticas públicas de Estado, ligado com a ação social, ligado com a questão da empatia, da ressocialização, né, para a gente trazer esses indivíduos, indivíduos não gosto de indivíduo, os sujeitos históricos, né, para dentro da sociedade de novo. Esse trabalho que você fez, que você desenvolveu a partir do Holocausto, né, fez esses adolescentes, em cumprimento de medida, eles repensarem a sua própria existência, né, a sua existência, repensar a sua vida, repensar outras maneiras de viver, outras maneiras de conviver dentro da sociedade, e repensar também, como você disse, né, com os poemas, com as telas, né, são pessoas que vêm aí de uma vulnerabilidade muito grande, então fizeram eles refletirem sobre essa vulnerabilidade deles, né, que eles, querendo ou não, de uma certa forma, eles têm essa vulnerabilidade dentro da sociedade, e os olhos da sociedade, eles não estão sobre eles, né, não estão sobre essas pessoas, né, sobre o preto, sobre o pardo, sobre o periférico, aquele que mora em periferia, né? Você disse aí na sua exposição o trabalho e como é importante essa equipe, tudo dentro do centro socioeducacional, né? Para fazer esse processo de acolhimento, né? Porque tem vários desafios a serem enfrentados, né? A alfabetização, a precariedade da alfabetização, a quebra do vínculo desses adolescentes com a educação, com a sua própria família, né? A evasão escolar. Muitas das vezes esses adolescentes aí já entram, com certeza alguns, né? Muitos, não todos, como você disse, no mundo do crime, no mundo das drogas. E como que é um papel muito importante da gente pensar a nossa sociedade, a sociedade brasileira, essas múltiplas dimensões da educação. E esses alunos, eles chegam até nós na educação formal, na escolaridade formal. Porque depois que eles passam por esse processo de ressocialização, eles voltam para o ensino tradicional. Então, esse trabalho não pode ser parado, né? Então, é esse importante papel que vocês fazem ali, né? Inserindo eles na sociedade para que eles voltarem para o meio social, eles possam dar continuidade aos estudos. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com vários adolescentes que saíram de medidas socioeducativas, né? Ficaram lá por vários tempos, igual você disse, né? 1 mês, 45 dias, 90 dias. Então, eles voltaram e nós tivemos que acolher. E aí entra o que você falou, né? Entra essa questão do estranhamento
Uhum. Os professores que estão acostumados com a educação convencional dentro da sala de aula, com uma metodologia de trabalho, com uma didática tradicionalista, e se depara, né, com esse estranhamento. E até dentro dos muros da escola, nos corredores da escola, é suado, ó, fulano de tal está vindo do centro socioeducativo, cuidado com ele e tal. Qual o jeito que você vai abordar, nós não conhecemos tal. E aí vem esse sentimento de estranhamento, né? Esse sentimento de estranhamento com aquela realidade com a qual nós não estamos acostumados. Isso tudo vem a demonstrar essas patologias, né, que nós estamos vivendo na sociedade contemporânea. Não é só aqui no Brasil, né, em diversos países, mas no nosso país principalmente, isso tem aumentado muito. E igual você falou, né, o direito à educação, cara, todos têm o direito à educação, né? O direito à educação é muito importante, cara. Sem a educação, como que nós vamos ressocializá-los, né? Como que nós vamos colocá-los de volta na sociedade? Muitas das vezes não tem o vínculo familiar, não tem, não domina a multimodalidade da leitura e da escrita, do conhecimento lógico, matemático. Então, foi brilhante a tua palestra, quero te agradecer. E para a gente pensar aqui né, algumas coisas, para a gente pensar a nossa sociedade, a educação, para a gente pensar, né, essas novas aprendizagens, a importância da reflexão, a importância da pesquisa constante, porque não é fácil, cara, se deparar com essas coisas, e esse trabalho que você fez aí é um trabalho muito importante, que a sociedade brasileira necessita tanto, né? E aí nós vamos falando aqui, vamos abrir para as perguntas, se tiver alguma pergunta, nós estamos aqui com alguns alunos, com a Patrícia, com a Josiane, com o Paulo, com a Tânia, com o Eduardo. Se tiver alguma pergunta, a Graziela, Lauana, estamos abertos para pergunta. Pode perguntar no chat, ou pode ser em áudio. Estamos abertos para pergunta. Ícaro, e isso aqui cai muito em concurso, né? Criança de 0 a 12 incompleto, adolescente de 12 a 18 incompleto. Aí, na medida socioeducativa, no centro socioeducativo, por exemplo, pelo menos na medida de internação, ela pode ser cumprida até os 21 anos incompletos. Porque se um adolescente, ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele não completou os 18 anos, ele vai sofrer medidas socioeducativas. Se ele sofrer de internação, mesmo ele tendo completado 18 anos, entende-se na época do ato infracional. Então, ele pode estender até 21 anos incompletos. Quando ele completa 21 anos, não. A desinternação é simultânea. Entendo. E como que a redemocratização, né, cara, veio aí com a Constituição Federal, logo veio o ECA, modificou, né? Eu estava aqui anotando, cara, você falou da doutrina da situação irregular, durou de 27 até 1990, cara, e colocava todo mundo dentro de um, vamos dizer assim, uma linguagem popular, do mesmo balaio. Porque tem antes desse período, Alcides, o Felipe Arrier vai falar muito da construção da infância, né? E a gente entende também a construção da adolescência também. Antes desse período, a criança e o adolescente que ainda nem tinha direito, a criança era vista como um adulto em miniatura. Aí a primeira coisa que vem, né, nesses passos demorados, vem essa situação irregular. Então, vai acontecer vários casos, igual adolescentes que são presos junto com maiores de idade, que vão sofrer abusos, maus tratos, problemas, até eles entenderem que era necessário esses adolescentes ter uma metodologia própria, uma necessidade,
Aí vem com aquela ideia, porque o sócio-educativo ele traz aquela ideia muito de FEBEM ainda na cabeça das pessoas. E aquelas revoltas, aqueles problemaiada que tinha. E hoje em dia o sócio-educativo está muito diferente da metodologia que era a FEBEM. FEBEM era da situação irregular ainda. Naquele modelo prisional que você falou, né? Hoje em dia nem a gente evita colocar até a mesma terminologia. Não é cela, é alojamento. Em profissional tem que entender bem isso que vai trabalhar lá. Não é cela, é alojamento. Não é preso, é adolescente em cumprimento de medida. Não é pena, é ato infracional, porque o adolescente ele não comete, por exemplo, um homicídio, um roubo. Ele vai cometer um ato análogo ao crime de roubo. Então, por quê? Porque não, tem a ideia de não se reproduzir estereótipo do sistema prisional no socioeducativo. Uhum. E aí entra o papel da equipe multidisciplinar, entra o papel do professor, o papel dos seus saberes, da sua didática, ali, da sua prática, com todo o apoio que você falou, né? O apoio tanto da área da saúde, o apoio psicológico. Então, isso é muito importante para reinseri-los na sociedade, fazer essa ressocialização, né? Porque senão a patologia social, a anomalia social, ela vai só crescendo mais. Né? E muitas das vezes essa realidade, isso é uma realidade concreta, eu anotei aqui, uma realidade concreta, nua, crua, né? Que você expôs aqui para nós, enquanto docentes, professores. Porque muitas das vezes esse adolescente pode chegar e a gente não saber também de onde que eles... E a escola regular, Alcides, é importante que ela tem que ter essa sensibilidade, principalmente depois que ele é desinternado, porque quando ele está dentro da unidade, ele está sendo atendido por toda essa equipe multidisciplinar. Quando ele sai, às vezes o único ponto de apoio que ele vai ter é a escola. Se a escola começa a tratar ele com estranheza ou reproduzir aquele padrão de preconceito por ele ter vindo do sistema socioeducativo de cumprimento de medida, é onde ocorre a reincidência dele no crime de novo, Uhum. no mundo da criminalidade. Então, às vezes, E, o único ponto dele de apoio é a escola, ele sabe. e aí a questão que você disse muito bem, né? A questão da aprendizagem e da desaprendizagem e romper os preconceitos, né? Tem que ser rompido, né? Para inserir esse jovem na sociedade, né? E esse período da redemocratização aqui, essas medidas, o SINASE que você falou de 2012, né? Muito importante para regulamentar essas medidas e inserir ressocializar esses jovens, né, em cumprimento de medida. Bom, você está de parabéns, eu te agradeço muito por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Foi um prazer imenso estar com você aqui nessa Eu aula que hoje, agradeço. né, com esses 6 alunos que ficaram aqui conosco, né, alguns já saíram por seus motivos, e foi muito esclarecedor, muito enriquecedor. Né? Eu fiquei lisonjeado mesmo de coração de tudo aquilo que foi exposto aqui para nós. Você tem uma fala final? Quer agradecer, fazer alguma pergunta? Os meninos da sala de bate-papo, quiser fazer alguma pergunta, também estamos para a gente encerrar. Para a fala final, eu acho assim que o papel do professor é acreditar, igual a última frase, é acreditar na mudança. Porque se a gente não acreditar na mudança, não adianta a gente se tornar profissional da educação. Porque a educação é igual a magia, a arte de transformar. Então você transforma pessoas, você transforma o mundo, você transforma tudo. Então o educador é esse mágico que transforma com palavras e ações uma sociedade. Com certeza. O mágico, muitas das vezes entendido como tópico, Uhum. de uma maneira preconceituosa ou até mesmo estereotipada, mas essa utopia tem que estar em nós, né, educadores, né?
de querer mudar, de querer fazer a diferença, de querer transformar a realidade a qual nós vivemos, né? Ainda mais porque a utopia é algo que não é, mas pode vir a ser, né? É um eterno vir a ser. Hoje eu estava lendo o Moacir Gadotti, ele estava falando sobre, lendo um livro dele sobre a concepção crítica de educação, concepção dialética de educação. E ele falou muito sobre essa questão desse olhar da pedagogia tradicional, da pedagogia liberal, de reprodução das relações sociais, o que nós estamos precisando no Brasil, né? E ele fala muito ali, pega ali o período da ditadura, pós-ditadura, nos dias de hoje. Nós não precisamos da reprodução social, nós precisamos de criar o novo social, né? De conscientizar os sujeitos, de fazer com que a educação seja uma educação transformadora, né? Que ela aconteça de fato, e não só uma reprodução das relações de produção, uma reprodução da sociedade. A sociedade ficar da mesma forma se autorreproduzindo. Os excluídos continuam os excluídos, os não vistos continuam os não vistos, né? E as pessoas que estão no poder continuam no poder. Então ele fala muito sobre essa questão, né? De romper esses vínculos, né? Então nós precisamos carregar isso conosco, essa utopia, esse desejo, essa ideia do Paulo Freire. Mudar é difícil, mas é possível. Nós, como educadores aqui, nós temos esse ideal, porque se nós estamos aqui até nesse momento presente, é porque nós acreditamos nisso, nessa busca interminável por essa educação de qualidade, né? Que nos foi retirada lá desde a época dos anos 50, 60, ali na ditadura militar, e que até hoje ela não voltou, né, plenamente. A gente vê muito bem, pelo que você falou, o analfabetismo, o semi-analfabetismo, né, cara? Isso aí tá grande, tá alarmante, é enorme isso no Brasil, até nos dias de hoje, em pleno século XXI. Então nós precisamos disso, de ter esses ideais, né? Então eu quero te agradecer muito por essa oportunidade, por você ter vindo aqui, ter palestrado conosco, nos ajudado, contribuído na formação dos nossos alunos aqui da Universidade Paulista. Foi muito importante. Tá certo? Eu que agradeço o convite. Muito bem, tenha uma boa noite. Manda um abraço para a família aí. Tamo junto sempre. Boa noite. Abraço, Alcides. Abraço, Um pessoal. abraço. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.